Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais uma resolução diretamente do canal Química com Potássio. Eu sou o professor João Cássio e hoje nós vamos resolver aqui as questões do terceiro simulado 2025 para UFRR, trazendo as questões do PSS3, que são questões de Química Orgânica. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse simulado com seus amigos. Vamos lá? Então, questão número 7 aqui. Questão número 7 traz aqui a tropa da Tadalafila, que é um medicamento para disfunção erétil, que vira tendência nas redes sociais. A questão brinca um pouco, né, com esse medicamento e traz uma musiquinha aqui do Valmar Mix. O citrato é passado, na farmácia formou fila. Todo mundo quer comprar o tal do Tadalafila. 3 dias no organismo e o garoto lá em cima. Tadalafila, Tadalafila. Brincadeiras à parte, nós temos uma bela substância aqui que representa a Tadalafila. E são feitas algumas perguntas sobre esse composto e nós queremos saber o que está correto e o que está errado sobre ele, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é que se a fórmula molecular dele é essa. Bom, eu sempre falo isso para os alunos. É indicado você deixar essa questão da fórmula molecular para depois, tá bom? Mas como aqui eu estou explicando para você, eu vou começar com isso logo, certo? Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai contar os oxigênios para ver se está batendo. 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Oxigênio ok. Nitrogênio 1, 2, 3. Então, ok. Então, sempre comece por aí, porque aí você já vê se está certo, né? Essa quantidade. Carbono são 22, né? Então, vamos ver. Ó. Aqui no anel benzênico tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem que tomar cuidado sempre para não esquecer esses que ficam na ponta, tá? 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então aí você tem aí essa quantidade correta. Agora os hidrogênios sempre são interessantes contar porque às vezes você acaba esquecendo, né? E a gente tem que dobrar nossa atenção para quando for contar os hidrogênios, ok? Então vamos lá, vamos colocar os hidrogênios. Para colocar os hidrogênios, lembre-se sempre de contar quantas ligações o carbono já está fazendo na estrutura. Por exemplo, aqui, ó. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3. Então, 4. Só falta 1. Por exemplo, esse daqui tem 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio aqui. E nem aqui. 1, 2, 3, 4. Pois ele já está fazendo as 4 ligações. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não tem. Aqui, 1, 2. Então, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui não tem. Aqui tem 3 hidrogênios. 1, 2, 3 e 4. Aqui nitrogênio faz 3 ligações mesmo, beleza. Aqui não tem. 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui não tem, já tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Aqui também. Mais um hidrogênio. Aqui já tem 4 ligações, aqui também. 1, 2, 3 e 4. Então, muita paciência nessa hora. Botou os hidrogênios, o que você vai fazer agora? Você volta para contá-los. Então, geralmente eu coloco os hidrogênios e depois venho contando, colocando o indicativo da qual eu já contei. 1, 2, 3, 4, né? Para a gente não esquecer. Ó, toma cuidado para não esquecer esses também, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Moral da história, isso aqui tá certo, beleza? Então já vou excluir aqui a C e já vou excluir a E. Então faça isso também na hora da prova. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar tudo, tá? Vou apagar tudo aqui porque a gente vai fazer uma outra análise. Então essa daqui tá certa e a gente excluiu a C e excluiu a letra E. Agora estão presentes as funções éter, amina, amida e cetona. Vamos lá. Aqui tem um oxigênio da carbonila e ele está ligado ao nitrogênio. Então, carbonila com nitrogênio, função amida. Pronto. Esse nitrogênio está ligado na carbonila, então também corresponde à função amida.
Esse nitrogênio não está ligado à carbonila, não está ligado por ligação tripla também no carbono, certo? O que mais eu posso destacar? Não é o NO2 para ser um nitrocomposto, então eu vou classificar como uma amina. Uma amina. Aqui no caso eu tenho um oxigênio ligado a 2 carbonos, então eu posso classificar como éter. Então, o problema dessa questão é que ele falou que tem uma cetona aí, né? Não tem uma cetona. Cetona seria uma carbonila ligada a 2 carbonos, como esse caso aqui, né? Não tem. Então a 2 a gente vai marcar como errada. Então eu já vou tirar aqui a letra A. Então a 1 está certa, deixa eu ver, a 4 também está certa, né? Pela lógica aqui. E aí a gente tem que ver a 3. Então aqui é o seguinte, ó. Contém 2 carbonos quirais, 4 isômeros opticamente ativos e 2 misturas opticamente inativas por compensação externa. O que seria isso aí, né? Vamos lá, vamos identificar. Tem 2 carbonos quirais, aí a gente vai procurar os carbonos que não são de ligações duplas, que são carbonos assimétricos, que não podem ter 2 grupos iguais ligados nele ou mais. Então veja, aqui não pode ser quiral porque tem 2 hidrogênios, ó, certo? Geralmente, assim, conectando 2 núcleos, você tem um quiral, que é o caso aqui, ó. Tem um hidrogêniozinho aqui, esse carbono aqui ele é quiral, ó. Aí por que ele é quiral, pessoal? Você vai fazer o seguinte, ele é assimétrico, porque essa parte aqui, ó, da direita, é diferente dessa parte da esquerda aqui, ó, né? Então esses 2 núcleos que se conectam nele não são iguais, ó, tem grupos diferentes. Então ele é um carbono assimétrico, porque está ligado numa estrutura assimétrica. Então ele é um carbono quiral, beleza? Então identificamos aqui o nosso primeiro carboninho quiral. Ó. Essa parte daqui é diferente dessa, até mais fácil de analisar, que é diferente do hidrogênio. Bom, aqui nós temos o segundo carbono quiral, tá? Aí nesse caso aqui é de um ciclo. Você vai considerar essa parte diferente do hidrogênio, e aí no ciclo você divide ele no meio. Aí você olha, a parte da direita é diferente da parte da esquerda, né? Não há simetria, tem um nitrogêniozão bem aqui e aqui não tem. Ademais, essa parte toda, ela não é simétrica a esta. Então eu considero como se fosse 2 grupos diferentes, tá bom? Então aqui também tem um carbono quiral. É isso. Agora, os outros carbonos têm grupos iguais, 2 hidrogênios, ou são sp2, então não podem ser quirais. O que é o isômero opticamente ativo? É o famoso I, eu vou colocar bem aqui, ó, bem aqui em cima, tá? IOI, isômero opticamente, é o IOA, isômero opticamente ativo, 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais. Como eu tenho 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2. Então, o total de isômeros opticamente ativos são 4, beleza? Agora, o inativo, o que é isso? Isômero opticamente inativo. O IOI, ele vai te dar as misturas de racêmicas, que são misturas de enantiômeros. É o 2 elevado a N dividido por 2, porque você tem pares ali de enantiômeros, imagens espelhadas. Então, 4 dividido por 2, você tem 2. Então, é como se fosse assim, ó. Eu tenho 4 possibilidades dele. Por exemplo, se eu tenho 2 carbonos quirais, eu tenho as possibilidades. Eu tenho mais, o isômero mais. A imagem espelhada dele vai ser o isômero menos, que são os enantiômeros. Aí eu vou ter o mais, menos, e a imagem espelhada dele vai ser o menos, mais. Então você tem essas duas possibilidades. Se eu juntar o mais, que desvia a luz plano polarizada para a direita, com o menos, um anula a atividade óptica do outro. Assim como se eu juntar o mais, com o menos, um anula a atividade óptica do outro. Essas misturas nós chamamos de racêmicas, racematos, e elas são consideradas um isômero opticamente inativo. Então, ó, contém 2 carbonos quirais, 4 isômeros opticamente ativos e 2 misturas opticamente inativas, que são as misturas racêmicas. Essas misturas são chamadas de inativas por compensação externa. Por quê?
porque um é externo ao outro, um anula o outro externamente, tá bom? Então nós chamamos de compensação externa. Então aqui é uma informação verdadeira. Aí, 1 e 4 está certo. 1 e 3, né? 1 e 3. Então o gabarito aqui ficou na letra D. Na 4 fala assim, ó. Possui 3 carbonos terciários e o dobro de carbonos sp3. Vamos ver aqui. Carbono terciário é o carbono que está ligado a 3 carbonos. Então aqui, ó, secundário, está ligado a 2 carbonos. Esse daqui, então, é um carbono terciário, ó, porque está ligado a 1, 2, 3. Deixa eu ver. Esse também é terciário, porque está ligado a 1, 2, 3. Beleza. O carbono quiral não é, ele está ligado a 2 carbonos só. Aqui é primário, aqui também. Primário também isolado é primário, tá? Aqui é primário. Esse é secundário e todos os outros também. Aqui no caso também é um terciário, porque está ligado, ó, no quiral, nesse e nesse. Então você tem aqui, vou apagar os quirais, tá? Então você tem esse terciário, esse terciário, esse terciário e apenas, tá? Só apenas. Então você tem 3 terciários mesmo, tá certo? E o dobro de sp3, então o que seria sp3? É um carbono que só faz ligações simples. Então aqui, ó. Carbonos sp3 são aqueles que não têm dupla. Então vou pegar aqui. Esse daqui é um sp3, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá aqui, ó. 6. Então realmente ele tem 3 terciários e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sp3, que é o dobro. Então tá certo mesmo. Então o gabarito ficou 1, 3 e 4, letra D. Por que a 5 está errada? Apresenta um composto meso, opticamente inativo, por compensação interna. Viu que a mistura racêmica é inativa por compensação externa, porque um composto é externo ao outro, um anula o outro? No caso de um composto meso, é um composto exclusivamente que tem simetria na sua estrutura. Então, se você olhar esse composto que a gente está trabalhando, não tem simetria nele não, né? Ou seja, o composto meso é aquele que tem 2 carbonos que são iguais, ó. Tem os mesmos ligantes. Então, ele tem carbonos que um desvia, por exemplo, se esse carbono desvia para a direita, a luz polarizada, o outro carbono vai desviar para a esquerda. Então, um anula o desvio do outro. Então, por isso que o composto meso, por ter essa simetria, esse plano de simetria, ele tem uma inatividade óptica por compensação interna. Por quê? Porque, no caso, a imagem espelhada dele não vai ser um enantiômero. Lembra que enantiômeros são compostos que são imagens especulares um do outro, certo? Enquanto que diastereisômeros significa que não são imagens espelhadas. Então é isso aí, ó. Quando eu faço a imagem espelhada de um composto meso, na verdade eu estou fazendo a estrutura dele mesmo. Então o meso não tem enantiômero. Se eu fizer um giro de 180, olha só o que acontece. É ele mesmo, né? Então isso não engana ninguém. Agora, nesse caso, então, eu vou marcar essa última como errada, mas já dá para saber que estava errada mesmo, beleza? Então a gente viu aqui nessa questão vários conceitos muito importantes para a prova em relação a conceitos básicos, funções e também na questão da isomeria óptica, beleza? Vamos para a questão de número 8. Essa questão de número 8 traz o conceito de amidas também, traz a ideia de nomenclaturas e propriedades físicas dos compostos orgânicos. Então vamos lá. Aqui nessa questão fala o seguinte: as amidas são substâncias que apresentam estruturas com uma carbonila. Tem uma carbonila aí ligada ao nitrogênio, beleza? Todas têm a carbonila ligada ao nitrogênio, então todas são amidas. Eu quero saber qual é a sequência correta que marca verdadeiro ou falso para as afirmativas. O composto butanamida e o N-metilpropanamida são isômeros de cadeia? Eu acho que primeiro é importante a gente dar nomenclatura para todas elas, né? Então aqui, ó, sempre numero como carbono 1, carbono da carbonila, carbono 2, carbono 3, carbono 4. É uma cadeia normal, né? Não tem ramificações. Então vou utilizar o prefixo but para 4 carbonos, ligação simples an, função amida, butanamida, beleza?
Aqui no caso, eu tenho carbono 1, carbono 2. Então assim vai ficar. No radical, quer dizer, no N da função amida, você tem um radical de 2 carbonos, que é o etil. Então você indica a posição dele, N-etil, colocar aqui, N-etil, para dizer que ele está ligado no N da amida. Prefixo com 2 carbonos é et, ligação simples an, e aí a função vai ser amida. Então, N-etilmetanamida. Então, se esse é o N-etiletanamida, esse daqui então vai ser o N, N, então, ó, N, N, dimetil, porque são duas metilas ligadas no N, etanamida. E esse composto aqui vai ser metil, né? Tem o CH3 aqui, 1, 2, 3. Então fica N-metil prop, porque são 3 carbonos, ligação simples an, função amida. Pronto. Agora vamos marcar como verdadeiro ou falso. A butanamida e a N-propanamida, cadê aqui embaixo dela? A N-metilpropanamida são isômeros de cadeia? Olha, correto, são isômeros de cadeia, verdadeiro. Por quê? Isômero de cadeia você vai ter quando a classificação das cadeias são diferentes. Ou uma cadeia aberta, outra fechada. Ou uma cadeia normal, outra ramificada. Ou uma cadeia é homogênea, que é o caso aqui, uma cadeia homogênea. E uma cadeia heterogênea, presença de heteroátomo. Então, quando essa cadeia é homogênea, não tem heteroátomo, e essa cadeia é heterogênea, tá? Todos aí têm a mesma fórmula molecular, tá? É importante sempre conferir também isso aí, tá? Se eles têm a mesma fórmula molecular. Nesse caso, sim, eles têm a mesma fórmula molecular, tá? Então, isômero de cadeia, porque uma cadeia homogênea, a outra heterogênea. Segunda afirmação fala que o N-metilpropanamida, aqui embaixo, e o N-etiletanamida, aqui do lado, são isômeros de compensação, que é a metameria. Lembra que a metameria ou compensação ocorre com cadeias heterogêneas, com a presença do heteroátomo em posições que são diferentes, né? Então a gente está comparando a gente está comparando essa daqui com essa, né? Isso. Então, ó, você vê que a posição do heteroátomo está mais para a direita aqui na N-metilpropanamida e aqui está mais para o meio, né? Então essa posição do heteroátomo é o que nós chamamos de metameria ou compensação. Então tá certo também, beleza? Agora, o composto NN de metiletanamida tem maior ponto de ebulição. Como é que eu vou saber isso? Forças intermoleculares. Então aqui no NN de metiletanamida, você vê que o nitrogênio não faz ligação de hidrogênio. As forças intermoleculares que atuam nessa molécula pode ser um dipolo permanente, porque há pontos polares. Mas aqui você tem na butanamida duas ligações de hidrogênio. Isso faz com que o ponto de ebulição dela seja bem maior do que qualquer outras aqui, né? Aqui só tem um, aqui também. No caso do NN de metiletanamida, você vai ter o menor ponto de ebulição de todos, então falso. E isso também vale para solubilidade em água, porque as ligações de hidrogênio também permitem essa solubilidade. Então falar que o composto butanamida apresenta maior solubilidade na água, isso é verdadeiro, porque ele tem a capacidade de produzir mais ligações de hidrogênio, ou seja, interações com a água. No caso, é a força intermolecular, onde qualquer um desses três elementos, se estiver ligado ao hidrogênio, estará presente. Então, o gabarito é aquela que marca VV, letra E. Show de bola? Vamos então agora para a questão final aqui do nosso simulado, né? Então, a questão final do nosso simulado é uma questão que traz reações orgânicas. Então, é uma questão que eu fiz com várias reações, com esse objetivo da gente revisar essas reações, as principais reações aqui. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono, suas propriedades físico-químicas e reações. Seu desenvolvimento permitiu a síntese de moléculas complexas como medicamentos naturais, que antes só podiam ser obtidos de fontes naturais. Analise as possíveis reações orgânicas envolvendo os compostos abaixo.
Então aqui eu tenho composto 1, 2, 3, 4. É um álcool, né? Então um álcool, que é o butan-2-ol. Na presença de ácido sulfúrico, ele está virando but-2-eno, então um alceno, certo? E aí ele sofre uma ozonólise e pode sofrer uma hidratação. E aqui o álcool sofre uma oxidação na presença de ácido, né? Sobre as informações aí, o que é incorreto, tá, gente? Toma muito cuidado com isso aqui. O que é errado? Será que na reação 1 ocorre uma eliminação, conhecida como desidratação intramolecular? Deixa eu ver. Aqui eu tinha hidroxila, aqui do lado você tem hidrogênio, né? E aqui tem o hidrogênio. Então, quando essa hidroxila saiu, virou um alceno com 2 hidrogênios que tinha aqui, né? Tinha 2 hidrogênios em cada, aqui tinha 2 hidrogênios. Deixa eu fazer direito para você ver. Tinha um hidrogêniozinho aqui e mais um hidrogênio, tá? Aqui tinha hidroxila, mais hidrogênio. A hidroxila saiu, levou o hidrogênio. Eu posso dizer que formou H2O aqui também, tá bom? E aí virou uma ligação dupla. Então, de certa forma, isso aqui sim é uma eliminação. E como está eliminando água, é uma desidratação intramolecular porque é dentro da água. Geralmente essa reação ocorre a 170 graus Celsius, né? Porque se ela for feita em 140 graus Celsius, ocorre uma desidratação intermolecular que produz éter. Então sim, é uma reação de eliminação. Outro indicativo interessante é que a reação de eliminação, o inverso dela é como se fosse uma adição, porque se eu pegar essa água aqui, colocar nesse alceno, seria uma reação de adição. O produto seria basicamente esse, né? O hidrogênio volta, a hidroxila volta aqui, né? Tinha um hidrogênio que já estava lá, hidrogênio que estava lá, beleza? Então é basicamente isso. Agora vamos ver aqui, ó. Então só para ficar mais ilustrada, o OH que entrou, né? Hidrogênio também, tá bom? Beleza, então aqui está certo. A gente quer errada. O produto da reação 1 apresenta isomeria geométrica e sua nomenclatura é o cis-but-2-eno. Então, muito bem, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Cis porque, ó, grupos iguais em lados opostos. Então, existe uma isomeria geométrica aí do tipo cis, não trans, tá? Trans seria em lados opostos, você tem grupos iguais do mesmo lado, tá? Falei lados opostos? Bom, não lembro. Mas grupos iguais do mesmo lado do plano de simetria, ou os mais volumosos estão do mesmo lado. Então isso é uma isomeria geométrica chamada cis. Então aí fica assim, ó. Cis, como são 4 carbonos but, no carbono 2 começa a dupla, 2 em, no. Então isso aqui está certo também. C, a reação 2 é uma ozonólise. Certo, é uma ozonólise. E o produto A pertence à função cetona. Aí não, hein? Aí tá errado. Por quê? Gabarito letra C. O que acontece na ozonólise? Lembra que a ozonólise ela só serve para uma coisa, para colocar carbonila na reação, beleza? Vou botar carbonilas aí. Professor, como é que eu vou fazer essas carbonilas? É simples. Onde tinha carbono sp2 da ligação dupla, ele vira carbonila. É isso. Então aí você só abre o composto, ó. Só abre o composto e onde tinha ligação dupla, você coloca carbonila. Show de bola. Então se essa carbonila tem um hidrogênio, ó, isso aqui na verdade aldeído. A ozonólise pode produzir cetona? Pode, mas a ligação dupla deveria ter mais um carbono aqui, porque aí a carbonila ficaria entre 2 carbonos. Então nesse caso formou aldeídos, beleza? Então lembra lá que a ozonólise você só vai colocar carbonilas onde tinha carbono sp2, abrindo o composto, porque a ozonólise ela quebra a estrutura, beleza? Quebra a ligação dupla mesmo. Então o gabarito ficou na letra C. A D está certa porque diz que na reação 3 é uma oxidação. Então é uma oxidação sim, o álcool ele é oxidado, nesse caso ele vai produzir cetona, justamente porque é um álcool secundário, tá? Então o álcool secundário ele é oxidado para virar cetona. O primário vira aldeído
e depois ácido carboxílico, e o secundário, porque está ligado a um carbono secundário, ele vira cetona e a reação termina aí. E um álcool terciário não reage por oxidação, beleza? E o produto B é a butanona. Então, se você contar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, but, porque são 4, ligação simples an, função cetona. Beleza. E aí, tá certa porque diz que a reação 4 é uma reação de adição. Então, muito bem, ó. Tá aí, ó. Ao sendo mais água, é uma hidratação, uma adição. Produto C é um composto opticamente ativo de fórmula igual ao reagente 1. Né? Então é como se eu falei, ó. Como eu falei para você que é o inverso da eliminação, a adição, ele volta ao produto que era antes, ó, é o mesmo composto. E como aqui você tem o carbono assimétrico, né? Sim, ele é opticamente ativo. Conseguiu aí encontrar o carbono simétrico? Ele está aqui, ó. Então, o hidrogênio é diferente da hidroxila, que é diferente desse CH3, que é diferente do CH2CH3, que é o CH2CH3. Então, esse carbono é quiral, né? Ele está aqui, ó. Carbono quiral. CH3 é diferente do CH2CH3, que é diferente da hidroxila, que é diferente do hidrogênio. Então, marcou como correta. Beleza? Então, gabarito letra C. Gostou do meu simulado? Espero que você tenha aprendido mais, revisado esses conceitos, conhecido novos conceitos e esteja bem preparado para a nossa prova lá da UFRR de 2025. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos e bons estudos e boa prova!